Bom dia, turma! Vamos dar continuidade às nossas aulas na disciplina, ainda na unidade 7, que tem como título Technology. Esse capítulo ele vai trazer para nós um pouco da tecnologia, ou seja, um pouco de tudo que nós utilizamos para sobrevivermos nesse mundo atual. E aí, na página 74, a gramática ela vai falar um pouco sobre o present continuous, relacionado ao futuro, certo? Sabemos que o present continuous, ele é um tempo verbal que indica que a ação ela está acontecendo naquele momento, ou seja, é um presente continuado. Por exemplo, nós estamos estudando inglês hoje, certo? Então, nessa frase, nós estamos identificando que nós estamos estudando inglês hoje, ou seja, essa ação ela está acontecendo nesse momento. Com relação ao futuro, nós vamos ver agora, certo? Então, vimos que esse present continuous com relação ao futuro é uma ação, certo? É um arranjo, é uma ação que acontece no presente com um arranjo para o futuro, ou seja, com um laço, uma ligação entre o futuro. E aí, vocês vão ler esses exemplos que estão na página 74, na questão 1, e marcar as descrições de acordo com o exemplo. Então, vamos lá. What are you doing? I'm walking to the mall. Certo? Então, observamos frases no present continuous. Por quê? Porque o verbo principal, nesse caso, walk, ele possui uma partícula no final, ou seja, possui o ing. Então, verbos terminados com ing, ou seja, verbos no gerúndio, acrescidos do verbo to be, certo? Nesse caso aqui pode ser are, pode ser is e pode ser am. Verbo to be mais o verbo principal com ing, sabemos que essa frase está no present continuous. Então, essa primeira frase ela vai estar relacionada com a letra B, que diz assim: an action happened at the moment of speaking. Então, ele está dizendo que essa frase é uma ação que está acontecendo naquele momento que está se falando. Então, what are you doing? I'm walking to the mall. Certo? Então, é uma ação que acontece naquele momento que eu estou falando. A segunda frase diz assim: I'm meeting some friends at 4. Então, essa frase vai estar relacionada com a letra A, que diz assim: an arrangement for the future. Então, é um arranjo para o futuro. Então, vimos que essa frase ela está no presente, porém, é um arranjo para o futuro, que está dizendo I'm meeting some friends at 4. Certo? Então, vimos que o present continuous é um tempo simples e também ele pode estar relacionado com o futuro, como vimos aqui agora. Na segunda questão, vocês irão marcar as sentenças com N, se o acontecimento estiver sendo realizado naquele momento, ou seja, now, ou future arrangement, marcando F. Esse future arrangement é um arranjo futuro. Então, vocês irão ler essas frases e vão ver se vocês marcam N ou se marcam F, ok? Na questão 3, vocês vão escrever as expressões de tempo de acordo com as colunas, certo? Então, é bem comum utilizarmos palavras que nos referenciam de acordo com o tempo verbal, como hoje, o amanhã, o ontem, próximo mês, próximo ano. Então, são palavras que estão bem relacionadas ao tempo verbal, certo? E aí, vocês vão ver essas palavras na questão 3, no quadro que tem now, tomorrow, next week, right now, tonight, at the moment, in 2 weeks. Então, essas são palavrinhas que acompanham as frases, certo? Vocês vão ver quais se referem ao agora, na primeira coluna, vocês irão marcar quais os que se referem ao agora, e na segunda coluna vocês vão marcar as que se referem ao futuro, certo? Então, é bem simples, basta você saber essas expressões que vocês vão saber onde utilizá-las, ok?
No Lesson, na página 75, vamos falar um pouco sobre Technology of the Future. No início dessa unidade, estamos falando sobre tecnologia. Nesse Lesson, ou seja, onde vocês irão escutar o áudio para responder as questões, vai falar um pouco sobre Technology of the Future, que são novas tecnologias do futuro. E aí nessa imagem, vocês podem ver algumas dessas tecnologias. Outbed Maker, RoboDog, RoboCleaner, Outbath, 3D TV, AutoFridge. Então, cada um desses equipamentos tem suas particularidades com relação às novas tecnologias. E aí vocês irão escutar o áudio, vocês irão observar e circular qual é o seu favorito dessas imagens que estão aí acima. Qual desse aí você compraria para o seu uso? E aí, na questão 2, vocês irão escutar o áudio 32 e marcar de acordo com Evan e Marcela o que eles like, marcando um vezinho, ou que do not like, marcando um xizinho, certo? Por exemplo, 3D TV. Escutando o áudio, vocês vão perceber que Evan e Marcela, eles like esse equipamento. Então, vocês marcam um vezinho. E aí, vocês vão fazer para os demais objetos, ou seja, essas demais tecnologias, de acordo com essas duas pessoas, Evan e Marcela. Na questão 3, vocês irão escutar mais uma vez o áudio e escrever o nome de acordo com o adjetivo, certo? Então, tá lá os adjetivos amazing, fantastic, useless, great, shallow, incredible. Então, de acordo com esses adjetivos que eu acabei de falar, eles vão estar inseridos no texto, ou seja, no áudio, de acordo com a tecnologia. Como, por exemplo, amazing, quando eles falam que o RoboDog é amazing. Então, vocês vão lá e colocam o nome da tecnologia de acordo com o adjetivo, ok? E lá no Pronunciation, nós iremos verificar o uso do J, certo? O J no início de frases, certo? Que ele tem esse som, o Y, que ele tem esse som de J, e o J também no meio de frases, com o som de G, certo? Então, vocês vão escutar e repetir as palavras, prestando atenção na pronunciação de acordo com as letras sublinhadas. Então, vocês vão lá e observam as letras sublinhadas, escutam o áudio e observam como falar de acordo com a palavra. Em seguida, vocês irão escrever essas palavras de acordo com o grupo correto, certo? Então, nós temos esse que tem um som de J e esse que tem esse som D3, que é um som mais chiando, certo? Vocês irão pegar essas palavrinhas que estão no quadro, na questão 3, e irão colocar de acordo com o som dessas letras que estão sublinhadas. As palavras no quadro são yesterday, Germany, yellow, young, message, get, New York, imagine. Então, de acordo com o som das letras que estão sublinhadas, vocês irão colocar no grupo correto, onde tem barras J ou barra D3, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vocês irão ainda fazer o reading lá na página 76, onde vão falar um pouco sobre o Robot World, ou seja, o mundo robótico. Bem legal esse texto, leiam, que vai falar um pouco sobre ficção, sobre filmes que nos deixam bem atentos. E aí, que tem como título The Future of Technology. Vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3 da página 76 também, certo? Responder questão 1, responder as perguntas que estão aí. Na questão 2, ler o artigo e marcar os exemplos de acordo com o que vocês leram, ou seja, com o que foi mencionado no texto. E na questão 3, vocês irão relacionar essa primeira coluna, onde tem a letra A, B, C e D, de acordo com a segunda coluna, certo? Leiam o texto, é um texto pequeno, vocês vão ver como é bem interessante. Robot World, ok? Esse texto que está aqui.
Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Estou sempre à disposição para ajudar vocês. Beijos, até a próxima aula.